ficou marcado na eliminação da seleção brasileira. Ganhou fama de jogador violento. Novo reforço do Palmeiras, Felipe Melo, chegou também com a língua afiada e disparou para todos os lados. Muito se fala de expulsão, muito se fala de cartões, mas, se eu não me engano, nos últimos 4 anos, 5 anos, não sei, foram 4 cartões vermelhos, a cada 50 jogos um cartão vermelho. Eu creio que para um centrocampista, recuperador de bola, o cara que que é encarregado de fazer esse trabalho sujo, eu acho que até pouca expulsão. Eu acho que essa situação foi criada muito por vocês da imprensa. O Felipe Melo é maldoso, o Felipe Melo é expulso todo jogo, mas todos os jogos... Se eu não me engano, a minha média de cartões amarelos é menos do que a do Gabriel Jesus aqui, no Palmeiras. Se eu não me engano, eu fui menos expulso do que o Fernandinho, hoje da seleção brasileira. E não se fala nada. Mas é que o Felipe Melo faz uma situação e bum. Eu não vejo problema não. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Porque hoje eu tenho 33 anos e obviamente que a minha ideia é não deixar a equipe, né, com menos um. Tenho melhorado, a cada ano que passa eu tenho melhorado, né? Mas pode ter certeza que se vier um mano a mano e o cara tiver que fazer gol e eu tiver que dar uma porrada nele, vai tomar porrada justamente para defender as cores do Palmeiras. Hoje a minha seleção brasileira é o Palmeiras, tá? Eu fiquei muito tempo muito obcecado em voltar para a seleção brasileira, tá? E creio inclusive que fui muito injustiçado, porque no meu momento estava muito bem no meu clube, fui eleito o melhor centrocampista na Europa durante 3 vezes seguidas e não tive uma oportunidade. Não sei, desculpa o palavreado, gente, não sei se faltou um treinador de culhão para me levar ou não, né? Calma, Felipe, vamos aos números. Nos últimos 5 anos, 8 cartões vermelhos. Foram 19 expulsões no total de sua carreira. A média, por exemplo, de Fernandinho do Manchester City é de 1 expulsão a cada 64 jogos e de Gabriel Jesus a cada 27 partidas. Felipe Melo esteve na seleção do campeonato italiano na temporada 2008-2009, mas não foi o melhor centrocampista do torneio. Bom, tudo esclarecido e agora a metralhadora giratória pode continuar. Se um jogador de futebol falar mal de qualquer um de vocês, vocês se unem e vão contra. A maioria de vocês são assim. Nós, jogadores de futebol, nós somos bobos, porque a gente tem que ser mais unido. Porque... quando eu não estou generalizando, tá, gente? Porque existe mau caráter em todo lugar e existe bom caráter em todo lugar. Mas muitos de vocês ganham dinheiro para falar mal dos outros. É difícil acreditar que um clube como o Flamengo tem um profissional, um vice-presidente de marketing, que possa soltar uma piada como essa no Twitter, independente de ter colocado meu nome ou não, mas para jogar o torcedor como um jogador que pra ele, desculpa gente, mas ele colocou que era uma puta. Então, quer dizer, é difícil acreditar que o Flamengo tem um profissional como esse, que não pode ser chamado de um vice-presidente de marketing como esse, não pode ser chamado de vice-presidente de marketing. Ele como um vice-presidente de marketing, eu acho que ele é um ótimo piadista. A chegada de Felipe Melo agitou o ambiente na academia de futebol. Sincero, polêmico ou apenas espontâneo? Fato é que os jogadores e o técnico Eduardo Batista comentaram a entrevista coletiva do novo reforço. Como é que dá tapa na cara com responsabilidade? Rapaz, essa pergunta era pra ele, hein? Isso daí... mas eu entendo, né? Ele quis expressar a vontade de estar vestindo a camisa de um grande clube, né? Tá demonstrando a vontade de jogar uma Libertadores, né? Tinha que ter mais disso no futebol mesmo, o cara ser sincero, o cara ser transparente aí, dizer o que pensa, não ficar se mascarando aí nas respostas prontas já, eu acho que é legal. E dentro de campo também ele tá mostrando que tem essa personalidade toda aí, tá chegando firme aí nos treinos, e eu acho que vai ajudar muita gente nesse ano aí. Lógico que ele não vai dar tapa em ninguém, não vai bater ninguém. O Felipe é um cara, e eu trabalhei com ele no começo de carreira, é um cara que treina como joga e joga como treina. É um cara muito determinado, muito focado. A gana dele, né, isso é bom. Ele usou uma força de expressão que talvez não tenha sido bem entendido, mas de maneira nenhuma é um cara agressivo, um cara que não vai deixar de ajudar a gente aqui. Eu adorei.
Eu não gosto de resposta pré-concebida, não gosto de frescura, e ele não tem frescura. Aquele que ele estava sentindo, ele falou. Pode ter passado do ponto em algum momento, não sei se passou, mas se passou, faz parte do jogo. E 99% do que ele falou, concordo plenamente. E você, Godoy? Eu convivi algum tempo da minha carreira de árbitro, sempre sendo rotulado de polêmico, né? Mas, pô, por que eu que sou polêmico? Porque o polêmico não é quem discorda de mim. É sempre eu o polêmico, mas só ocupa essa posição com alguns rótulos quem dá motivo. E o Felipe Melo tem essa fama de violento porque ele deu motivo. Poucas expulsões, mas expulsões violentas. Por isso, e desnecessárias. Por isso que ele acaba ficando com essa imagem negativa. Quanto à valentia dele, ele mostrou aí verbal. A valentia verbal no jogador de futebol depende muito do saldo bancário, da sua independência financeira. Porque numa determinada faixa da carreira, período da carreira, o cara engole tudo e não fala nada. Mas ele já está naquela faixa que ele pode falar o que ele quiser, porque ele sabe que vai trabalhar onde ele quiser, né? Então essa valentia é bacana, é legal, faz parte da personalidade dele, do jeito dele ser. Agora o importante é que ele tenha consciência e assuma a bronca, segure as pontas, porque ele não pode deixar os companheiros na fria, ele não pode prejudicar o clube. Agora vai depender do treinador ser conivente ou não com a indisciplina dele, se ele praticá-las. Né? Agora, vou falar agora para você, dar tapa na cara de uruguaio lá no Uruguai, se tiver necessidade, ele até dá, mas vai arrumar uma confusão desgraçada, porque os caras vão bater nele também. Agora, essa personalidade aí vai servir para deixar alguns come, bebe, dorme que tem no Palmeiras um pouquinho esperto, porque ele bate também nos companheiros, se for necessário. Bom, se ele não tivesse essa boa conta bancária, com toda a perseguição que ele foi vítima, ele viraria Barbosa. E isso tem essa coisa de colocar a culpa em alguém. O Brasil de 2010, o Felipe Melo... Foram covardes Pois com é, ele. o Felipe Melo, em 2010, o Felipe Melo é um bom jogador, muito bom. Mas as estrelas da Seleção Brasileira de 2010, os que tinham que fazer diferença, ficaram com medo, se acovardaram. O Kaká afinou, o Robinho foi mais ou menos, mas também não segurou onda como deveria. Não decidiu. O Adriano e o Ronaldinho, que deveriam estar na hoje, nem sequer fizeram participação. Ele, pelo menos, fez o limite dele. E quando a coisa estava perdida, ele acabou extrapolando. Beleza, eu prefiro jogador assim do que jogador que afina. Jogador que chora em copo e tal. Eu não tenho... E ele jogou muita bola na Europa mesmo. E muito jogador que é badalado, que a torcida ama de paixão, por exemplo, o Ganso, já estão mandando embora em troca de um saco de lixo, porque não serviu para nada lá. O Felipe Melo segurou a onda. Então eu entendo o cara. Ele joga hoje nessa seleção. Claro que ele joga. E o que ele falou é verdade. Não foi convocado porque os técnicos não tiveram coragem. É verdade. E se ele tivesse no 7-1 seria legal, porque terminava empurrado. Ah, não terminava no 7-1. Não ia ser 7-1 nem a pau. Terminava empurrado. E contra o Chile ele não ia chorar, sentar na bola e chorar. Não terminaria em 7-1. Como é que se encara um jogador com essa personalidade, Sérgio Soares? Não, eu acho isso importante, né, ter essa personalidade para jogar. Né? O Felipe foi contratado para dar experiência para o Palmeiras numa competição tão importante que é a Libertadores. Né? O jeito dele falar, esse é um jeito dele se colocar. Evidente que isso que ele está querendo dizer, que ele tem que ser competitivo, porque ele é competitivo e precisa ser competitivo. O futebol precisa dessa competitividade e ele tem isso e tem muito. Né? Agora, o jeito dele colocar, isso que o Godoy acabou de falar... Né, ele vai ter que ter responsabilidade porque ele veio para ser um dos pilares do Palmeiras, né, para dar experiência, para carregar esse povo dentro de uma competição importante, que o objetivo principal do Palmeiras é a Libertadores, a gente sabe disso, junto com o brasileiro. E o Felipe, ele falou porque muito se fala dele, que ele é um jogador violento, que ele é isso, que ele é aquilo, e passa-se muito dos lances de violência dele. Não passa que o Felipe deu um passe pro Robinho, que botou o Robinho na cara do gol contra a Holanda, né? O atleta ficou 12 anos na Europa, se ficou 12 anos na Europa jogando, é porque ele tem qualidade, não é só isso de violência. E ele é competitivo, ótimo. O Palmeiras trouxe um grande jogador, fez contrato de 3 anos com o atleta, para que ele ajude o Palmeiras a dar passos maiores dentro da temporada, ou seja, que ajude a conquistar a Libertadores. Olha, ô Flávio, eu vou ser curto e grosso, eu acho assim, cachorro que muito late não morde. A minha avó, eu contei essa história na Gazeta Esportiva,
Eu tinha a turma da Rua de Cima e tinha um moleque da Rua de Cima que invocou comigo. E eu virei e falei, vó, pô, tô com medo de passar da Rua de Cima. Ela falou, por quê? Ah, porque tem um menino que falou que vai me bater. Ela falou assim, olha, pode passar e não se preocupe, porque ele não vai te bater. Eu falei, ué, por quê? A senhora vai comigo? Ela falou, não, senhor, você vai sozinho. É porque cachorro que muito late não morde. Aí eu falei, pô, será que essa velha tem razão ou não tem razão? Aí eu peguei e falei, ó, polonesa, né, invocada, já não levava desaforo para cá de jeito nenhum. Virei e falei, ó, quer saber uma coisa, eu vou na dela. Passei na rua, olhei pro cara, o cara olhou para mim, eu fui embora, não aconteceu absolutamente nada. Porque é exatamente isso, cachorro que muito late. Comigo aconteceu ao contrário. Eu falei pro cara, o cara falou assim, eu vou quebrar tua cara. Eu falei, você não quebra nada. Ele quebrou. Foi lá em São José dos Campos. Era o segurança desse, de um cara aí que agora está envolvido em picaretagem, roubalheira aí. Mas segurança, pô. Um ex-deputado, foi de Tribunal de Contas, um cara de rolo aí. Eu não vou nem falar o nome por uma questão de higiene, mas era o segurança dele. Mas aí esse cara tinha palavra, isso era cachorro que ameaçava latir e mordia. Mas, meu querido, mas o segurança, ele já é contratado para isso, né? Pois é. Para morder. Pois é. Já o que vale é um cachorro mesmo, é um cachorro de guarda, um cão de guarda. Um daqueles 5 que o Vanderlei tem na casa dele. É o cara tem o maior respeito. Né? Então, o que eu acho é o seguinte, o Felipe Melo, ele chegou, falou. Agora vamos ver, porque, sabe, ele não joga sozinho, do outro lado também tem jogadores. Mas que ele foi perseguido, foi. E essa molecada... Sem dúvida. Não, mas ele não falou de perseguição. Campanha contra ele. Seleção brasileira afinou e ele ficou com a fama. Flávio, igual 50, o Barbosa. O Barbosa segurou sozinho. Ele não falou de seleção brasileira. Ele falou que ele foi perseguido. E é por causa da Copa de 2010. Não, é a Copa da Copa de 2010, mas é porque também ele deu uma certa justificativa para isso também, né? Ele também, sabe, deu... O Brasil perdeu da Holanda por causa dele ter sido expulso. Não, porque ele fez um gol contra de cabeça. Inclusive o gol saiu porque ele fez a jogada. Agora, o Roberto Carlos, que abaixou para arrumar a meia, não ficou tão marcado naquele gol do Thierry Henry, porque o Roberto Carlos é uma pessoa de diálogo, um cara... Mas quiseram detonar o Roberto Carlos também. Quiseram detonar. Roberto Carlos extremamente talentoso. O brasileiro precisa aprender, a gente da imprensa inclusive, que quando perde todo mundo. E quando ganha, ganha todo mundo. E sempre aqui, Flávio, como os caras acham que o futebol brasileiro é o melhor do mundo, que é uma besteira enorme, não está nem entre os 10 melhores hoje, os caras, quando o Brasil perde, eles não aceitam que o Brasil perdeu porque é inferior ao outro. Então eles acham um culpado. É esse, aquele outro. E nessa Copa escolheram o Felipe Melo. Mas, Flávio, o que o Palmeiras tem com isso? Já passou. Mas o Palmeiras não tem nada com isso. Já foi. Ele está num outro estágio. Ele veio aqui para jogar no Palmeiras. Perguntaram para ele. Não tinha nada que falar que ia bater em uruguaio, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Ele fez um discurso fora de propósito. Perguntaram para ele. Fez um discurso respondeu. Anacrônico. Ele não tem que afinar para a imprensa. O não tem que afinar para a imprensa. Ninguém provocou. Perguntaram, ele respondeu. Agora, é tal negócio. Em campo, vai jogar na Vila Belmiro do presidente aí. Vai jogar lá na arena. Perguntaram, ele respondeu. Se bater, vai levar. O que você pode dizer sobre esse tema? Não precisa dizer exatamente Felipe Melo, mas um jogador que vem com a fama, com peso, em todos os sentidos, como é que se encara uma situação dessa? Eu acho que falam muito. E se a gente estivesse falando menos sobre tudo isso, ele não estava com peso, não estava com fama, não estava com nada. Ele seguia a vida dele. Eu acho que precisa deixar o Felipe em paz, o Donizete em paz, deixa os meninos jogarem a bola deles. E quando acontecer, e se acontecer, aí a gente elogia ou critica. Eu vou muito nessa língua. Agora, o cara, é assim, às vezes o cara, qualquer um de nós, o cara nos ofende. Aí, o cara, a partir do momento que o cara pede o respeito, ele está sujeito a ter a resposta. A partir do momento que ele foi perseguido, eu não acho que ele tem que ficar quietinho, de cabecinha abaixo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vanderlei Nogueira. O Flávio sabe o que eu penso, né? Muita gente sabe o que eu penso. Eu vou dizer uma coisinha. O filósofo disse o seguinte, recuando alguns séculos, né? Lamentar dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. É isso. É isso que ele tem fazendo. Né? Não, mas essa é a frase de Shakespeare, meu. E eu queria só dizer o seguinte, rapidamente. Era um poeta.
Não, era um poeta. Acho que ele fez essa frase pensando no Felipe Melo, e o Felipe deu um bico nessa frase, deu um bico em Shakespeare. Porque eu acho o seguinte, ele acha que foi perseguido depois de 2010. É verdade. Recebeu uma carga de críticas muito forte, sim. Boa parte dessa carga de críticas foi uma carga injusta. Mas outra parte foi uma carga justa. Eu acho, ele me surpreendeu. Sinceramente, ele me surpreendeu. Primeiro, eu gostaria que ele não mudasse. Eu gostaria que todas as entrevistas do Felipe Melo fossem dessa linha, porque nós teríamos notícia no dia seguinte. Eu também acho. Você veja que essas coletivas enchem muito o saco, tudo pré-moldado, veja que faz bobagem. Veja Parece uns idiotas falando, tudo bonequinho. Veja que faz tempo. E não sei o que, os caras não tem mais. São tudo medrosos, não sabem nem o que faz. Veja que faz tempo que ele deu a entrevista e nós estamos falando dele aqui e vamos falar mais, porque está todo mundo esperando a próxima entrevista, tomara que ele permaneça dessa maneira. Se eu fosse gestor de carreira dele, condenaria. Eu entendi que ele deixou o bumbum na janela. Mas, como disse o Godoy, é uma questão de conta bancária. Tem hora que você tem uma retaguarda financeira tão grande que você pode chutar o pau da barraca. A vida é assim. Então não tem nenhum segredo. O que eu acho? Por que ele me surpreendeu? Eu imaginei que ele aproveitasse esse encontro para falar coisas boas. Primeiro, quando fosse apertado, soubesse talento para desconversar e dizer que ele fez 534 jogos como jogador profissional nesses 15 anos, que ele marcou 54 gols, que ele deu 18 assistências, que ele trabalhou na Juventus, que lá tem, ele poderia ter feito essa médiazinha com o Palmeiras. Não é fazer média, é uma questão de inteligência. Lá foi a capital do Ducado de Savoia, que foi inclusive distintivo do Palmeiras. E depois de tanto tempo eu estou voltando, depois de muito tempo, estou aqui com esse prazer, passei por Turim, e agora estou aqui no Palmeiras, tem tudo a ver com aquela história bacaninha. Poderia ter falado de Istambul, jogou no Galatasaray, que teve um grande astro brasileiro lá, e agora eu fui lá, dei certo, joguei pra cacete. Lá, o Tafarel foi carregado nos ombros lá no Galatasaray. Ele poderia ter aproveitado tudo isso. Ele optou por uma outra linha. Ou a imprensa optou por perguntar sobre aquilo? Ele optou, porque era uma entrevista. Ele optou por uma outra. Ele optou por uma outra linha que poderia ter saído com muito. Ele só seguiu aquela linha de bater forte. Eu só gostaria que ele continuasse assim, porque para nós é ótimo. Né? Agora, por isso que a gente olhava a imagem e via os assessores de imprensa dele com a mão na cabeça, que, meu Deus, o que ele está fazendo, entendeu? Quer dizer, os aspones, os assessores, enfim, aqueles que poderiam cuidar da carreira, todos eles ficaram arrepiados. Mas é muito legal. A mesma coisa quando o Papa desce do Papa móvel e sai no meio do povo. A segurança fica apavorada, fica louca. Quando o presidente dos Estados Unidos dá um bico e vai nos braços do povo. O serviço secreto americano quer se suicidar. Olha, Vanderlei, é isso que eu acho. Tudo isso que você falou, a entrevista dele teria sido um saco, ele teria sido falso, mentiroso. O verdadeiro Felipe Melo é esse. Flávio, e de falso, não é covarde, mentiroso, Flávio, nós estamos cheios. Flávio, não então vem um cara pelo menos não é verdade. autêntico. Flávio, entendeu? você não fala toda a verdade que vem à sua cabeça. Ele falou. Não, todos nós aqui, não falamos tudo aquilo que nós pensamos. Por causa do saldo bancário. É uma questão. Se eu tiver o saldo bancário, mas também, se você ficar sendo um mala, um chato, um repetitivo, um cara que só copia o que o seu assessor fala, você vai ser um mala, você vai ser um chato. Godoy, tá cheio desse chato. Godoy. Se eu tiver o saldo bancário dele, eu falo o que eu quiser. Fala nada. Fala nada. Ah, não. O Bill Gates não fala o que ele pensa. Vamos fazer um acordo? Pelo menos fala alguma coisa que pensa e não que os outros mandam ele falar. Tudo bem. Pelo menos isso. Ele pelo menos teve coragem, foi homem, ao contrário de 99% dos jogadores, são covardes e não tem coragem sequer de vir a um programa de televisão quando o time perde. Esses são os caras que nós queremos. Eu duvido que o Felipe Melo, se o Palmeiras, se ele for convidado do programa e vier, não sei se ele vem ou não, isso não tem nada a ver. Mas se ele topar vir, ele virá com vitória ou com derrota. E a maioria fina, é covarde, é medroso. E isso eu estou falando pra você. O assessor, o cara, o produtor da Gazeta Liga, vem falando então, você já recebeu aqui jogadores. Você já recebeu jogadores aqui que vieram com derrota. Flávio, você já recebeu jogadores aqui que vieram com derrota e. Exceção da exceção. Bom, e o Felipe Melo veio pra mostrar que ele é uma exceção. Eu duvido que ele condicione a vinda dele ao programa, a vitória ou derrota. Porque ele é homem. Esse não é discussão. Esse não é bundão. Essa não é discussão.
Bundão nós estamos cheios. Toda essa declaração dele, Flávio, não foi em função de tudo isso que a gente vem estar falando desde a Copa de 2010, né? Ele aproveitou os 7 anos de toda a imprensa brasileira pegando no pé dele. E aí ele aproveitou o momento que foi uma coletiva para ele colocar tudo para fora, aquilo que ele segurou durante todo esse período. Mas, Sérgio, ele não veio para jogar no Nogueirópolis, fim de carreira, e com alguém para fazer jogo beneficente, porque ele não tem um tostão no bolso. Foi contratado pelo campeão brasileiro, vai receber em dia. Foi a mais importante contratação que o Palmeiras fez nesse pacotão de contratações. Chegou por cima. Não precisa chegar amargando o fígado, é isso que eu acho. Mas também eu só gostaria, eu só gostaria que ele continuasse assim. Por que a imprensa não perguntou, então? Ele foi perguntado. Sim. Ele foi perguntado, era uma coletiva. Os caras foram lá para ver se ele afinava ou se ele segurava. Ele foi para cima. E ele queria, na verdade, ele queria essas perguntas, né, Flávio? Eu entendo que o Felipe queria essas perguntas para poder responder tudo aquilo que ele passou nesse período. E digo mais, 90% dos caras que criticavam o Felipe não viam os jogos do Felipe. Não sabiam que ele estava arrebentando. Tem mais essa também. Ignorância? Não sei.